Glória a Deus. Por favor, pode se assentar. Aleluias. É tentador fugir, viu? Mas eu vou falar para você que Deus tem falado no meu coração. Eu tenho procurado entender esses mistérios. E é um prazer. Eu encaro isso como um desafio, um crescimento, com toda a humildade no meu coração. Porque eu sei que é Deus que faz. É Deus que capacita. Amém? Eu gostaria que a igreja participasse comigo, amém? Na pregação aqui, em nome de Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória é do Senhor. E neste momento eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Aleluias. Aleluias, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite aqui nós estamos aqui na casa do Senhor. Amém? Estamos na casa do Senhor? Amém. Amém. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado, algo que Deus tem tratado. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Amém? Acho que todos aqui praticamente conhecem, aqueles que não conhecem, nós vamos ler aqui rapidinho. E eu gostaria de ler a partir do versículo 15, capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou. Então ele já estava falando. Logo mais eu vou voltar aqui para que nós possamos entender. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu entre eles. Então aqui no texto, na realidade, o título aqui, parábola do filho pródigo, ele não fala apenas de um, ele fala de 2. Amém? Então, vou voltar aqui para que nós possamos entender. Um homem tinha 2 filhos, mas o mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero minha herança, minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar a necessidade. Por isso, foi-se empregar-se com um cidadão daquela região, que mandou para que ele fosse para o campo. Aleluias. Fugiu aqui. Por isso ele foi se empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o campo, e a fim de cuidar dos porcos. E naquela situação, irmãos, ele chegou a desejar algo aqui, que está escrito aqui no versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí, caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. No versículo 20. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai ouviu, cheio de raiva, cheio de tristeza no seu coração. É isso que está dizendo aí? Não, né? Então vamos lá. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, aquilo que já estava programado na sua mente, aquilo que ele já tinha caído em si, ele disse assim: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no e vamos festejar e alegrar-se, pois este meu filho estava morto, mas voltou à vida, estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar. Amém? Nós estamos vendo aqui um quadro onde o filho pródigo, o filho perdido, ele tomou coragem para fazer algo, e esse algo caiu como um desrespeito, né? Naquela época e até mesmo hoje, o filho só tem direito à herança do pai quando o pai falece, quando o pai morre. E esse filho antecipou como se o pai dele tivesse morto, falando para o próprio pai: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha independência, eu quero viver a minha vida do meu jeito. E foi assim. E o pai permitiu ele dessa forma. Então esse filho pródigo, como nós lemos aqui, ele saiu e ele foi viver essa vida, a vida no mundo. Ele foi viver aquilo que ele tinha no coração dele e ele gastou todo o dinheiro dele. Eu estava pesquisando a respeito desse nome, pródigo. E esse nome pródigo, ele fala que realmente é o filho gastão, né? É o gastão. Aquele que ostenta as suas propriedades mais do que ele tem. Aquele extravagante. Aquele que não deu valor àquilo que a família, aquilo que o pai dele construiu. Então esse é o significado do pródigo. E esse rapaz, ele passou por uma situação em sua vida, por várias situações na sua vida, após acabar toda aquela fama, acabar todo aquele dinheiro, após acabar tudo aquilo que ele tinha planejado, todas as festas, tudo com ele esbanjou, acabou-se o dinheiro. E chegou uma fome naquela cidade, chegou um tempo ruim naquela cidade. E se tratando aqui de pessoas judeus, pessoas que têm naquela época, um conceito muito duro de algumas coisas, para eles se sujeitarem a cuidar de porcos, realmente era algo que a infligia, algo que eles abominavam. Então ele chegou, acredito que o fundo do poço desse jovem foi chegar a cuidar desses porcos, porque era algo que ele não agradava a eles. Amém? Então assim, eu acredito que o filho pródigo, ele fez algo aqui que ele foi contra tudo, contra todos, para viver uma emoção, para viver uma vida que eu tenho certeza que não é o projeto de Deus para nós. Amém? Eu gostaria de continuar aqui, lendo com vocês. Aleluias. Nós paramos aqui no capítulo, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho, então são 2 filhos, por isso que eu falei no começo, que o filho mais novo pediu a sua herança e o pai dividiu entre eles. Então, o filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o seu pai sai e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, matas um novilho para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão. Alegre-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Gente, é um contexto aqui totalmente diferente. São 2 irmãos, são 2 pessoas. E um se encontrava pródigo, perdido na vida, perdido no mundo, perdido em desgraça, perdido nas paixões da carne, perdido. E o outro se encontrava próximo do pai. E também perdido. Porque ele estava dentro da casa do pai. Estava dentro da casa do pai. E ele não enxergava, não entendia. Eu, parando para pensar e pedindo para o Senhor que Ele me mostrasse algo a respeito desse texto, algo a respeito
parábola, olhando todo o contexto aqui da palavra do Senhor, do versículo 15, do versículo 1 em diante, Jesus ele estava falando para os publicanos e pecadores. E tinha os fariseus naquela época que não aprovavam aquilo, que eles ficavam criticando, eles não aceitavam que os pecadores se reunissem para ouvir Jesus. Então aqui, eu acredito que Deus, ele, nessas parábolas, Jesus aqui nessas palavras, tentou mostrar algumas coisas para esses fariseus. Ele começa falando aqui da parábola da ovelha, das 100 ovelhas, que se perdeu uma e ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma. E festejou depois disso, depois de encontrar. Ele continua aqui falando sobre a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela ficou tão desesperada que ela varria a casa dela, procurava até encontrar. E ela encontrou essa dracma e ela festejou. Agora aqui na parábola do filho pródigo, ele fala de duas pessoas. Uma pessoa estava presa no mundo e a outra voltou para o pai. E a outra pessoa estava com o pai e também estava perdida. Então aqui eu quero me ater na questão do filho mais velho, onde o Senhor mexeu, onde o Senhor tem falado no meu coração. Aleluias. Nós vemos aqui, gente, o papel do pai como Deus. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Nós estamos na casa do Senhor e nós temos que ter o prazer de estar na casa do Senhor. E aqui o Senhor, Ele acaba me mostrando, acabou falando comigo a respeito do filho mais velho, que tinha tudo, mas não tinha nada. O filho mais velho era aquele que trabalhava, era aquele que tomava conta do campo, era aquele que correspondia àquilo que o seu pai pedia, mas ele não desfrutou da herança que ele recebeu juntamente com o seu irmão mais novo. Hoje nós pensamos a respeito do irmão mais velho e nós não conseguimos ver uma outra forma de entender. Eu não consigo ver uma outra forma de entender, como se falam, quando falamos de um irmão mais velho, nós esperamos que aquele irmão ele apoie o mais novo, ele ame o mais novo, ele demonstre o seu carinho, cobre o mais novo, ensine o mais novo. Mas ele se fechou nos seus interesses, se fechou no seu coração, se preocupando com a herança, falando com o próprio pai. Poxa, você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos, e vem esse teu filho? Então ali tinha ausência de amor, tinha ausência de cuidado. E aquilo ali foi automaticamente na vida dele, porque ele vivia aquilo ali, achando que ele tinha que ter a recompensa por aquilo que ele fazia. Então, meus irmãos, trazendo para a nossa vida hoje, nós conseguimos ver uma pessoa pródiga que está voltando por caminhos do Senhor. E nós olhando para as nossas vidas, nós estamos dentro da casa do Pai. E muitas vezes nós tornamos aqueles fariseus que criticam aquele que está voltando para a casa do Pai. Que não se alegra, que não entra para festejar, que não entra para se alegrar com o irmão, aquele que voltou. Então, em nome de Jesus, nós possamos entender, compreender, que o Senhor, Ele quer tratar as nossas vidas. O Senhor, eu tenho perguntado para Ele, falei, Senhor, é isso mesmo? Tinha falado com Ele, e Ele confirmou isso no meu coração. Cada vez que nós estamos aqui na casa do Senhor, e chega uma pessoa que ela é nova convertida, e essa pessoa chega com amor. Gente, olhando para a vida do filho pródigo, ele se entregou, ele voltou em si, e ele foi até o seu pai. Ele lembrou que os próprios empregados dele tinha mais comida do que ele, estava passando por dificuldade, estava passando por fome. Ele chegou a desejar comer aquelas alfarrobas, aquela praticamente uma lavagem, né? Ele desejou comer aquilo ali, ao ponto que ele chegou. Ao ponto que chega um filho pródigo perdido, uma pessoa que fica perdida, e ainda no fundo do poço. E aí de repente nós vemos uma pessoa que tem tudo, uma pessoa com um filho mais velho, que é irmão daquele que estava perdido, e de repente tem um coração tão duro, que ele não percebe que ele está perdido dentro da casa do Pai.
Nessa noite o Senhor Ele quer convidar as nossas vidas para que nós possamos entrar na presença dEle, na festa que Ele tem. A cada dia que uma pessoa se arrepende, um pecador se arrepende e ele se entrega ao Senhor, há festas nos céus. E que nós possamos, em nome de Jesus, viver, se alegrar nessa presença de Deus. Nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de pessoas que estão chegando na casa do Senhor. Nós estamos há tempos na casa do Senhor, aprendemos sobre a palavra do Senhor, vivemos na casa do Senhor, trabalhamos muitas vezes na casa do Senhor, mas isso não faz nós melhor do que, não pode fazer a gente melhor do que aquelas outras pessoas que estão chegando. O Senhor Ele tem um propósito em cada vida, em cada coração, Ele trabalha de forma diferente. E se nós não acordarmos, se nós não prestarmos atenção da forma que nós temos vivido, muitas vezes nós vamos se encontrar perdido. E eu não quero me encontrar perdido dentro da casa do Senhor. Eu não quero me encontrar pródigo dentro da casa do Senhor. Eu quero amar o meu próximo. Eu quero respeitar o meu próximo, em nome de Jesus. Para juntos poder estar diante do Senhor. Nós vemos aqui uma história totalmente ao contrário. Poxa, um cara que está perdido, que ele voltou, ele lembrou do seu pai e voltou. E o seu pai, ele não foi receber esse filho com o seu coração duro, com o seu coração acusador. Esse pai, ele não foi lá para magoar o seu filho, pelo contrário. A pessoa, quando ela sai da presença de Deus, a primeira coisa que o diabo faz é roubar a identidade dele, tirar tudo aquilo que é a imagem e semelhança do Senhor. E esse homem chegou lá, esse jovem, ele chegou lá, o filho pródigo, diante do seu pai, todo sujo, com fome, passando por essa dificuldade. E antes dele falar para o próprio pai que ele queria se tornar como um empregado, o pai demonstra o amor que ele tem. O pai, que é o nosso Deus, demonstra o amor que ele tem por nós a cada dia, nos recebendo. E ele nos recebeu, ele recebeu o seu filho pródigo. E aí ele pegou, o que ele fez? Ele falou assim: depressa, tragam a melhor roupa, tragam um anel, coloquem em seu dedo, uns sapatos em seu pé, matem um novilho gordo. Em algumas tradições fala sobre o cordeiro, algumas traduções. E eu vejo ali o cuidado do pai. Eu vejo ali o amor do pai. Eu vejo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu vejo que o Senhor está pronto para receber. Se você não conhece o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, sabe que Ele está de braços abertos para te receber, para festejar com você, em nome de Jesus. E nós que somos a igreja, não podemos matar essas pessoas no sentido figurado, porque muitas vezes nós criticamos, nós queremos cobrar ao Senhor porque nós estamos trabalhando na casa do Senhor, porque nós limpamos, porque nós lavamos, porque nós fazemos isso, porque nós estamos aqui, porque nós estamos ali. Amém. Tudo é para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não pode fazer você matar o seu irmão. Eu acredito que naquele momento, com o coração dele cheio de ira, com o jeito que ele estava, se sentindo de uma forma roubada, porque, poxa, o irmão saiu, gastou tudo que ele tinha. Ele pegou a herança que já não era direito dele e gastou tudo. Agora vem ele de volta e o Senhor recebe ele de volta. Pois é, meu irmão. Esse é o amor do nosso Pai. Esse é o amor do nosso Deus. Ele recebe de volta. Agora nós precisamos acordar, porque nós podemos estar diante do Senhor, do lado do Senhor, e não aproveitar a herança que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nós possamos prestar atenção. Eu falei: Senhor, a tua igreja, nós temos o desejo de ver esse lugar cheio. Nós temos o desejo de ver as pessoas chegando na casa do Senhor. Mas muitas das vezes as pessoas não chegam, porque os que estão dentro não trabalham ou não se doam para que isso possa acontecer com amor. Nós não podemos ficar com um braço de ferro. Não podemos ficar disputando a nossa posição. Não podemos ficar se colocando. Porque eu mereço. Não. Gente, nós não somos merecedores de nada. O Senhor nos ama incondicionalmente, assim como Ele ama o Filho pródigo. Então, por isso, no nome de Jesus, que nós possamos a cada dia que estarmos na presença do Senhor, se importar com o nosso próximo. Que nós possamos a cada dia trazer o próximo, buscar o próximo, amar o próximo. E eu acredito que esse é um dos mandamentos do Senhor. E que a cada dia nós possamos aprender a viver isso. Olhando aqui para a Bíblia, eu vejo aqui uma pessoa, por isso que eu estou falando a respeito de nós, uma pessoa que realmente se dedicava a cumprir aquilo que era passado para ele. Ele era uma pessoa esforçada, só que o coração dele estava duro. Gente, o Senhor, Ele
Ele age em nossas vidas quando Ele acha um coração quebrantado. Não deixe com que as suas lutas, a sua vida diante do Senhor, não deixe com que a sua vida diante do Senhor passe diante dos seus olhos, despercebida. Nós precisamos sair do automático. Precisamos entender o que nós fazemos aqui na casa do Senhor. Eu falo isso com o temor de Deus, porque essa palavra ela me confrontou. No fato de nós estarmos na casa do Senhor, o fato de nós servirmos, trabalharmos ou se dedicarmos, não quer dizer que nós estamos salvos. Não quer dizer que nós estamos no propósito, cumprindo o propósito de Deus da forma certa. E em nome de Jesus que nós possamos despertar. Amém? Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fico vendo aqui, da mesma forma que o pai, ele foi em encontro do seu filho. Gente, pensa comigo. Para um pai ver um filho perdido, aquilo ali deve ter causado uma tristeza no seu coração. Ele almejava que o filho dele voltasse todos os dias. Eu fico imaginando o pai na beira lá da casa dele, olhando para o caminho que o filho foi, esperando o filho voltar. Eu fico vendo o pai, sabe, no seu coração, preparando a volta do seu filho. Olhando a respeito desse novilho, desse cordeiro em algumas traduções, isso era algo, esse animal era algo que eles faziam num tempo certo, para algo com um propósito certo, era algo para festejar, algo importante. E esse novilho gordo já estava preparado. Então eu acredito que esse pai já esperava o seu filho voltar. Esse pai, ele já esperava que o seu filho voltasse, independente da forma que ele estivesse. Esse é o propósito de Deus, que os filhos deles voltem, que os filhos deles se reconciliem. E o nosso papel é receber esses filhos, é estar junto com eles, ajudá-los muitas vezes, abençoá-los, ser o suporte, dar suporte, para que ele possa crescer na presença de Deus. Em nome de Jesus, amém? Aleluias. O amor do Deus, nosso Deus, ele é incondicional. Incondicional. É um amor incrível, incrível. Aqui no capítulo 15, versículo 7, para que possa aqui só sintetizar, a partir do versículo 7 diz assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Nós não podemos achar que nós somos justos aos nossos olhos. O Senhor, Ele quer, aquele que está dentro da casa dEle, que nós possamos estar sensível. O Senhor, Ele tem um crescimento para nós. O Senhor, Ele tem um tratamento para nós. Nós que estamos dentro, precisamos ter a sabedoria, precisamos ter o discernimento, precisamos ter uma vida com Deus. E para ter isso, gente, nós precisamos abrir mão nosso tempo, precisamos abrir mão, muitas vezes, de situações em nossa vida, com família, para poder ter isso. E é difícil de entender, né? O porquê dessa dedicação que nós precisamos entender, de chegar nisso, né? Porque Deus, Ele revela a sua palavra. Deus, Ele mostra, Ele nos livra, Ele nos abençoa. Mas se você quiser ficar simplesmente sentado na cadeira, o Senhor, Ele vai deixar, porque Ele não vai te forçar a fazer nada. Agora, o desejo de aprender, o desejo de crescer, o desejo de ter a vida transformada, o desejo de você poder desfrutar daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque Ele já derramou a bênção dEle, Ele já nos abençoou, Ele já nos curou, Ele já liberou sobre nós a vitória, e nós precisamos aprender a tomar posse da bênção do Senhor, a tomar posse da herança que Ele tem nos dado, e para que nós possamos viver de formas diferentes. Nós não podemos estar dentro da igreja da mesma forma que o filho está voltando. Nós não podemos estar da mesma forma que nós chegamos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ter algo que incomode o nosso coração, porque nós não podemos ficar simplesmente sentados, vendo as coisas acontecer. Eu sei que Deus tem um chamado, tem um dom para cada um. Então busque o seu, busque em nome de Jesus, porque Ele dá esses dons para a gente, para que nós possamos usar, não somente aqui na casa do Senhor, mas aonde você estiver. Onde você estiver, você tem o prazer e o privilégio de ser bênção,
Porque é um prazer quando você chega na casa de alguém, quando você chega em algum lugar e você leva a alegria e você leva a presença de Deus, você está sendo bênção. Amém? Agora, se você chegar do mesmo jeito que as outras pessoas estão, tristes, cabisbaixas, nervosas, sem amor pelo próximo, irmão, tem alguma coisa acontecendo de errado na nossa vida. Então, em nome de Jesus, vamos refletir a respeito disso. Amém? Aleluias. Aleluias, Deus. Maravilhoso Tu és, Pai. Ah, Senhor. Aleluias. Meus irmãos, eu preparei aqui tanta coisa, gerei tanta coisa dentro de mim. Mas aprendendo a depender de Deus, aprendendo a tentar a entender aquilo que o Senhor... Porque tentar entender porque eu falo, porque é Ele que nos traz discernimento. Saindo da zona de conforto, que é a realidade, para poder buscar isso. Eu entendo que nós só podemos fazer alguma coisa na nossa vida com a presença do nosso Deus. Não há como nós estarmos na casa do Senhor e ficarmos do mesmo jeito que nós entramos na casa do Senhor. Nós temos que ser transformados. E o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para a gente. Essa parábola ela é tão resolvida, ela é tão clara, e não tem o que acrescentar nela. Ele tem um filho pródigo, um filho que teve coragem, até mais coragem do que o próprio filho mais velho, de falar que não era hipócrita, porque ele saiu, ele teve coragem de sair. Mas pela misericórdia do Senhor, ele voltou, ele lembrou, ele caiu em si. Enquanto isso, o filho mais velho estava sempre ali, mas o seu coração não estava ali. Isso é preocupante, porque nós podemos estar aqui na casa do Senhor e o nosso coração não estar aqui. Nós podemos estar aqui na casa do Senhor e não estar 100% aqui. E o Senhor, Ele quer que nós despertamos. Ele quer que nós entendamos o reino dEle. Ele quer que nós crescemos, possamos crescer. Então, em nome de Jesus, pense a você. Que tipo de filho que nós temos sido? Que tipo de filho você tem sido? O filho pródigo? Aquele que pegou as suas bênçãos e saiu e foi viver de qualquer jeito? Que passou as dificuldades porque não teve sensatez? Ou o filho mais velho que acha que porque está fazendo alguma coisa é merecedor da bênção? É merecedor de estar sendo reconhecido? Pense a você, eu não quero apontar, eu não quero julgar ninguém, pelo contrário. Eu quero passar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu preciso melhorar como igreja, eu preciso melhorar como cristão. E em nome de Jesus que nós possamos fazer isso. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com os irmãos. É algo simples, mas eu creio que a palavra do Senhor ela não volta vazia. E por isso, em nome de Jesus, reflita no seu momento com Deus. Reflita de que forma você tem vivido, de que forma você tem sido a igreja, de que forma você tem sido filho. Porque o nosso Deus, Ele é o Pai. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente, será o mesmo. Então, se você quer, busque, porque Ele está aqui, pronto para te abençoar, Ele já te abençoou. Se você quer, não se limite. Eu me limitava muito a respeito da palavra, preciso crescer, preciso aprender muito, eu quero agora crescer. Porque eu determinei isso no meu coração. Porque se deixar, o corpo, a carne quer correr. Se deixar, a mente não quer se sujeitar. Mas eu, em nome de Jesus, quero entender os propósitos de Deus para a minha vida. Assim como eu quero que o Senhor abençoe você e que você entenda aquilo que o Senhor tem para você. Não fique com o seu coração duro. Não fique com a sua mente dura. Não ache que você mereça alguma coisa. Porque nós temos já tudo que é o Senhor que nos deu. Ele se entregou por nós. Amém? Ele se entregou por nós sem pecado algum. Então nós temos que ser semelhança desse Deus. Nós temos que ser a imagem e a semelhança dele. E nós precisamos melhorar muito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, por favor. Ó Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, porque essa tua palavra, ela confronta, Pai, o meu coração, confronta a minha vida, as nossas vidas, meu Pai. Essa parábola, Senhor, que o Senhor trouxe, Deus, que o Senhor
ministrou, Pai, aqui naquela ocasião, Jesus, sobre os publicanos, sobre os pecadores, meu Pai, que estavam se incomodando, Senhor, que os pecadores estavam procurando a Ti. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, como igreja, entendendo, Senhor, que nós precisamos ser igreja, entendemos que o nosso papel, Senhor Jesus, é dar o suporte, Deus, para que as pessoas que cheguem na Tua casa, para aqueles novos convertidos, para aqueles que estão voltando, Senhor, para os Teus caminhos, para que eles possam crescer e ter uma vida abençoada, Pai. Em nome de Jesus, ministra, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, essa Tua palavra, continua ministrando sobre o nosso coração, Deus, que aquilo que eu não pude falar, que o Senhor acrescente sobre a vida do Teu povo, que o Senhor acrescente, Senhor Jesus, sobre a mente, Pai, de cada um, para que nós possamos refletir, Deus, e isso possa gerar uma semente em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos passar um tempo sentado, nós não queremos passar um tempo, Senhor Jesus, dentro da Tua igreja, sem crescer, sem ter a nossa vida transformada, ou impedir que o outro cresça. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar às nossas vidas, Deus. O Senhor tem liberdade, Pai, para agir, o Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, Deus. Aquele que ainda, Pai, precisa chegar, que se entregar a Ti, Deus, que ele possa fazer isso, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor está pronto para receber a vida dele, que nós estamos prontos, Senhor Jesus, para festejar, meu Pai, a chegada, Pai, desse filho pródigo, dessa pessoa que entende, Senhor, que precisa de Ti. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, ministrar aos nossos corações, Deus. Continua ministrando, continua enchendo as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, pois nós não somos nada, Pai. E não somos nada sem a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós se encontramos, Pai, como um filho mais velho. E nós não queremos isso em nossa vida. Nós renunciamos esse papel de trabalhar ou de fazer alguma coisa esperando a recompensa ou querendo justificar, Senhor Jesus, a bênção, o porquê nós merecemos ser abençoados. Porque nós não somos merecedores, Deus. Nós somos filhos Teu, Pai. Nós somos o Teu povo. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, enche as nossas vidas, convence os nossos corações. Enche-nos, Pai, da Tua verdade, Pai. Que a Tua verdade, Senhor, possa transformar as nossas vidas. Que a Tua verdade possa transformar os nossos caminhos. Que a Tua verdade, Senhor Jesus, possa transformar a forma que nós somos. Como nós se portamos, Pai, dentro da Tua casa. Em nome de Jesus, Senhor. Como nós se portamos fora, Pai, daqui. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja bendito, Deus. Em nome de Jesus, continua capacitando o Teu povo a entender a Tua palavra, trazendo discernimento. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Pai, se for o caso, se arrepender, Deus, se arrepender das nossas atitudes, porque o Senhor está pronto para receber as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim como o Senhor recebeu a vida do filho pródigo, em nome de Jesus, assim como esse pai recebeu essa vida, Senhor, cuidando, restaurando a vida dele, trazendo a identidade de volta, trazendo a autoridade de volta, trazendo, Senhor Jesus, sobre a vida dele, Pai, um cuidado e totalmente diferente, Deus, daquilo que nós pensamos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu Te agradeço pelo Teu amor, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu querer sobre as nossas vidas, Deus. Continua ministrando o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Glorifica o Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele merece toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. É interessante essa história do filho pródigo. Algumas coisas chamam atenção nela. Guarda no teu coração. Jesus estava falando para judeu. Judeu e porco não combina. Eles não comiam carne de porco. E quando se fala de porco para judeu naquela época, era uma vergonha muito grande trabalhar alimentando porcos. E nesse texto eu vejo dois tipos de pessoas também que estavam na casa do pai. Como hoje, dois tipos de pessoas estão dentro da casa do pai. Um que está dentro da casa do pai, Deus já o abençoou e ele quer pegar a riqueza que ele ganhou aqui para gastar lá fora. Ele olha para o mundo, ele quer comer lixo lá fora. Porque quem está na igreja, quem conhece Jesus e se desvia, a Bíblia diz que é que nem o cão que vomita
e vai buscar comida melhor, não encontra, ele volta e come o próprio vômito. É essa a definição que a Bíblia dá para aqueles que recebem Jesus e se afastam. Esse rapaz estava na casa do pai. É interessante que o pai repartiu a herança com os dois. Então tinha aquele que foi comer lá fora, achando que lá ia achar coisa melhor, como tem gente que se converte e fala assim, não, o mundo é melhor. Não, o mundo é pior. Jesus estava dizendo para aquele homem o seguinte, se você está em Cristo, você hoje está em Cristo, se você está em Cristo, cristão e mundo não combina. Cristão e mundo não dá certo. Se você pensar em voltar para o mundo, você vai se lascar. Escuta o que eu estou te falando. Ou seja, aquele rapaz, ele perdeu tudo, mas ele teve consciência e voltou. O outro, diferente, dentro da casa do pai, o pai repartiu a herança com os dois, e ele lá, rico, mas se sentia pobre, dentro da casa do pai. É aquilo que eu já falei, tem gente que vai chegar no céu, se chegar no céu, quando chegar no céu, ele vai chegar no céu e falar assim, ah Deus, eu queria tanto ter recebido aquela bênção e tal, eu queria tanto ter vivido aquilo. Deus vai falar assim, filho, estava lá, era só você ler a Bíblia e praticar. Como o pai falou para o filho, filho, tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse fazer uma festa para o teu amigo, é só pegar lá o cabrito, o boi, ir lá e comer com os seus amigos, não tem problema nenhum. Você é livre para fazer isso. E tem gente dentro da igreja assim, que Deus já o abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos na região celestial. Deus já nos deu a bênção. O problema é a gente entender isso e praticar. Por isso que é interessante essa história daquele que está dentro da igreja, do filho que está dentro da igreja, ele olha para o outro filho e fala assim, pô, esse cara foi lá, zoou, bagunçou, agora ele volta e o pai ainda recebe. É interessante. Interessante que, se eu estou acabando já, tá? Eu não quero pregar de novo aqui não, eu só estou te dando algum entendimento acerca do que ele falou. Mas é interessante que o pai fala o seguinte, escuta, pega a melhor roupa que tem aí. Pô, se ele manda pegar a melhor roupa para colocar no filho, o outro usava a melhor roupa. Mas ele não tinha olhos para isso. Ele tinha olhos só para ver as coisas negativas, que a gente tem estudado aqui, estudamos domingo passado. A gente precisa começar a enxergar além das circunstâncias, além dos problemas. Deus quer nos capacitar com essa visão espiritual para a gente ir além. Amém, amados? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Se você pode, segura novamente na mão da pessoa que está ao seu lado esquerdo, direito, ore por ele, por ela, dizendo assim, Senhor, abençoa meu irmão para ele voltar em paz para casa. Livra-o de todo mal, que ele tenha uma noite de descanso abençoada, que tudo lhe vá bem. Amanhã, se a gente despertar, se Deus tiver misericórdia, a gente despertar amanhã, que seja um dia de trabalho, um dia de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Ore aí, abençoa essa vida aí. Clame ao Senhor por ele, declare a bênção de Deus sobre a vida dele em nome de Jesus.